Fala pessoal, vamos continuar o estudo da Lei 11.343, Lei de Drogas. Agora vamos tratar de um assunto bem delicado, modificado recentemente pela legislação. Então, vamos verificar a questão das apreensões, dos armamentos apreendidos, dos carros apreendidos, das drogas apreendidas em si, de todos os bens e proveitos do crime apreendidos relacionados com os crimes de tráfico. Vamos espelhar aí na tela a lei de drogas para fazermos um estudo mais apropriado em cima do texto da lei. Então, sem mais delongas, vamos tratar do capítulo 4 da apreensão, arrecadação e destinação dos bens do acusado. Então, como todo processo e também, durante a investigação, acontece medidas acautelatórias para impedir com que o indivíduo desfaça seu patrimônio para evitar, os pesares do processo, ou que ele se beneficie com atividades criminosas, gerando aí um proveito do crime muito proveitoso, até redundante falar, um proveito do crime de alto valor. Então, estes bens oriundos das atividades criminosas serão apreendidos para, primeiro, fazer valer o nome da lei, o crime não compensar, não existir aí o enriquecimento ilícito e também para fazer com que o processo ele tenha uma finalidade de existência dentro do seu próprio ser, Ele não pode dar prejuízo ao processo, ele tem que dar, no mínimo, o resultado 0 a 0 ali. Ele tem que garantir os seus fins. E como que ele se garante os seus fins? Apreendendo, arrecadando e destinando bens. O artigo 60 vem trazendo que o juiz é a autoridade competente para fazer essa destinação dos bens. O juiz, só que ele não faz isso, ele não faz de ofício, ele faz o quê? A requerimento do Ministério Público ou do assistente da acusação ou mediante representação da autoridade policial judiciária. Ele vai fazer isso para quê? Para decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias, nos casos em que haja cuidado, suspeita de que os bens, direitos ou valores foram adquiridos aí como produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nessa lei. Então, importante saber que a autoridade competente para fazer a destinação, para apreender, para arrecadar os bens, será o juiz. É o juiz que vai, a requerimento do MP, do seu assistente e a representação da autoridade policial, no curso do processo ou no inquérito, determinar, decretar a apreensão ou outras medidas assecuratórias. Lembrando que o que vai embasar essa apreensão, o que vai embasar essa aplicação de medidas assecuratórias, vai ser a suspeita de que os bens e direitos e valores foram produtos do crime ou proveito dos mesmos, foram utilizados para a prática do crime ou foram obtidos devido à prática do crime, produto do crime adquirido, para a prática do crime, ou proveito, quer dizer, aquilo que gerou benefício para os infratores a respeito de quando eles cometem esses crimes da lei de drogas. E aí, nós vamos ver que quando se tratar da hipótese do 366, que vai ser aí do Código de Processo Penal, o juiz vai poder determinar a prática dos atos necessários à conservação dos bens, direitos e valores. Ou seja, os bens serão apreendidos e arrecadados para conservar eles da destruição alheia ou para ter alguma utilidade pública aí. O parágrafo 4º ele vem trazendo que a ordem de apreensão ou sequestro dos bens, direitos ou valores poderá ser suspensa, desde que ela o que tenha como finalidade preservar a investigação. Ou seja, durante o inquérito pode ser solicitado busca e apreensão pelo delegado de polícia ao juiz? Pode.
O delegado de polícia pode requerer, pode representar, né? O juiz pode decretar? Pode sim, ele emite o mandato, vai lá e apreende. Mas sempre acontecerá assim depois de emitida essa ordem de apreensão de bens. Ela pode ser suspensa? Pode ser suspensa sim. Ouvido o Ministério Público quando a situação exigir lisura, né? Quando a situação exigir sigilo das investigações. Então, a ordem de apreensão ou sequestro de bens, valores e direitos, ela poderá ser suspensa pelo juiz quando exigido o benefício da investigação policial. Você está investigando o cara, aí você vai lá e apreende os bens dele, peraí, vai saber que está tendo um procedimento penal rolando ali em cima dele. Aí que ele vai começar a lapidar seus bens mesmo. Então, para preservar a lisura das investigações, essa ordem de apreensão e sequestro pode ser suspensa. E aí vamos pular para o artigo 61. O artigo 61 ele vem trazendo que os veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, maquinário, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza utilizados para a prática do crime previsto nessa lei, será imediatamente comunicada pela autoridade de polícia judiciária ao juiz. Ou seja, o delegado apreendeu qualquer um desses objetos, qualquer um desses bens materiais, imediatamente ele vai comunicar a quem? O juiz. Essa comunicação ela é imediata. E aí o juiz, no prazo de 30 dias, contado da data dessa comunicação, vai determinar a alienação dos bens apreendidos. Cuidado, não são todos os bens, excetuadas as armas, que vai ter aí, né, destinação própria pela Lei 10.826. Nós vamos ver que o juiz manda para o comando do Exército, faz a perícia e tudo mais. Mas elas serão excetuadas as armas, em 30 dias, alienadas os bens apreendidos por determinação do juiz. O parágrafo 3º ele vem trazendo que o juiz ele vai determinar a avaliação dos bens apreendidos, que seria realizado por oficial de justiça no prazo de 5 dias, a contar da autuação, ou caso sejam necessários conhecimentos especializados, por avaliador nomeado pelo juiz, em prazo não superior a 10 dias. Então, a avaliação dos bens, em regra, é feito pelo oficial de justiça. É o oficial de justiça que vai lá e avalia os bens. No entanto, se este bem, para ser avaliado, requer um conhecimento específico, pode ser dado até 10 dias para que um avaliador nomeado pelo juiz vá e faça a sua avaliação. E aí, vamos saltar para o artigo 62. O artigo 62, ele vai tratar de quando houver interesse público na utilização ou conservação dos bens, os órgãos aí que estão no combate, no enfrentamento dos crimes de tráfico, poderão utilizar destes bens. Vamos ler o que traz o artigo 62. Comprovado o interesse público na utilização de quaisquer dos bens de que trata o artigo 61, os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de conservação, mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos bens. Então, presta bem atenção, vai cair na sua prova. Foi modificado em 2019 isso aqui. Primeiro, deve-se ter comprovado interesse público, deve-se ter o interesse público dos órgãos de preservação da ordem pública e persecução penal na utilização destes bens. Só que, além de ter este interesse público, a utilização destes bens apreendidos, sequestrados por estes órgãos, não vai ser para atender uma finalidade que estes órgãos têm. Vai ser com o objetivo de conservação do bem. Quer dizer que aquele bem ele tem que ser conservado. Ele será conservado, tanto é que, caso ocorra uma depreciação anormal deste bem, o órgão terá que restituir o indivíduo pelos danos causados. Então,
o bem será utilizado com o objetivo de sua conservação e só poderá ser utilizado mediante autorização judicial, ouvido o Ministério Público, garantida prévia avaliação dos bens. Ou seja, antes do bem ser utilizado por estes órgãos, deve anteriormente, ocorrer a avaliação, para ver quanto que ele vale. E no final, depois do uso, avaliar de novo e ver se a depreciação foi normal ou anormal. Se for anormal, caberá indenização. O juiz, ele vai cientificar o órgão da FUNAD para que, no prazo de 10 dias, avalie a existência do interesse público mencionado no caput desse artigo e indique o órgão que irá receber. Olha aí, então o juiz, ele não vai simplesmente indicar, vai para você, vai para você, vai para você. Não, o juiz, ele vai entrar em contato com a FUNAD. E a FUNAD, no prazo de 10 dias, é que vai levantar se existe algum órgão de segurança pública, polícia judiciária e garantia da ordem pública, polícia militar, que deseja usar aquele bem. Peraí, você, com o objetivo de conservar o bem, você quer utilizar esse bem? Sim ou não, vai indicar e vai mandar para o juiz. E depois o juiz vai decidir qual ele vai mandar. Cuidado, parágrafo 1b, terá prioridade, não será obrigatoriedade, é prioridade. Terá prioridade de receber os bens para sua utilização aquele órgão que agiu diretamente na prisão, na apreensão daquele bem. Ou seja, os órgãos de segurança pública que participaram das ações de investigação ou repressão do crime que deu causa da medida. Se foi a Guarda Municipal que agiu e atuou na investigação, né, não tem competência para investigar, mas vamos supor que aconteceu. E a Polícia Militar é estes dois que terá prioridade em receber esses bens, com o objetivo de conservá-lo. Se foi a Polícia Civil, Polícia Civil. Se foi a Polícia Federal, Polícia Federal. Cada um no âmbito de sua competência. E aí, a autorização judicial de uso dos bens deverá conter a descrição do bem e a respectiva avaliação e indicar o órgão responsável de sua utilização. O órgão responsável pela utilização do bem deverá enviar ao juiz periodicamente ou a qualquer momento, quando este solicitado, informações sobre o estado. Peraí, se ele está resguardando este bem e o juiz é quem deu autorização para ele mexer, para ele usar, é claro que periodicamente ele tem que informar ao juiz o estado do bem, se ele, né, bateu, se ele foi queimado, se ele está em utilização, se ele é inservível. Então tem que acontecer essa informação periódica. Quando a autorização judicial recair sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz vai ordenar para que ocorra o registro na autoridade de trânsito competente, né? Certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão ao qual tenha deferido o uso ou custódia, ficando este livre de pagamento de multas, encargos e tributos anteriores à utilização do bem até o trânsito julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União. Então, olha aí, olha, o juiz vai deferir que o órgão utilize o bem. Este bem vai ser utilizado pelo órgão com o objetivo de sua conservação. Deve ser ouvido o Ministério Público. É a FUNAD que vai levantar uma lista em 10 dias dos órgãos que têm interesse de ficar com aquele bem. Prioritariamente deverá ser dada a esses bens, dado o uso, né, e a conservação, a custódia desses bens para os órgãos que atuaram diretamente nas investigações e repressão do crime que deu causa à medida. E, se tratando de veículo, aeronave ou embarcação, vai se inscrever no órgão competente de trânsito ou na Marinha Aeronáutica, né, a inscrição no documento do veículo, que aquele veículo se encontra custodiado sob responsabilidade do órgão que está fazendo o seu uso com o objetivo de conservação. Vou sempre repetir isso, porque cai em prova. O objetivo é a conservação do bem. Sempre deverá ocorrer a avaliação prévia antes da custódia ou guarda ou uso dos bens. E aí,
todas as multas, todos os encargos que existiam antes, o órgão que ficar responsável por este bem fica livre destas custas, até o trânsito em julgado da sentença que decidir a perda dos bens em favor da União. Então, toma cuidado com isso, costuma cair em prova estes pedaços que eu falei, claro que numa prova aí mais elaborada, de juiz, promotor, delegado, pode aprofundar mais, mas carreiras policiais em geral, polícia militar, polícia civil, polícia penal, polícia civil que eu falo, investigador, escrivão, costuma cair esse tipo de coisa relacionada à apreensão dos bens. E aí, vamos pular lá para baixo sobre a sentença que vai decidir sobre o perdimento ou sobre o levantamento dos valores. O artigo 63, ele vem trazendo que quando o juiz proferir a sentença, ele vai decidir sobre o perdimento do produto, bem ou direito, ou o valor apreendido, ou objetos e medidas asseguratórias. Então, o juiz vai verificar, peraí, sentenciou, é culpado ou é absolvido, ele decide também em relação aos bens que foram aí apreendidos, sequestrados, ou se encontram sob alguma medida asseguratória. Ele vai decidir também sobre o levantamento dos valores depositados em conta remunerada e a liberação destes bens utilizados nos termos do artigo 62. Então, o juiz vai verificar, peraí, se ele for absolvido, eu tenho que devolver, se ele é condenado, eu tenho que fazer o direcionamento desse dinheiro, desses bens, para os órgãos competentes e tudo mais. Então, o juiz não pode deixar de decidir sobre isso. Importante a gente decidir, importante a gente saber que os bens, os direitos e valores apreendidos em decorrência dos crimes dessa lei ou objetos de medidas asseguratórias após decretado o seu perdimento em favor da União, vai para quem? Vai para a FUNAD, diretamente, ou seja, está em conta, já transfere para a conta da FUNAD. Os bens, os veículos, as embarcações, aeronaves que estão lá utilizados pelos órgãos de segurança pública, opa, vai para quem? Vai para a FUNAD. Transitou em julgado a sentença condenatória, o juiz do processo de ofício ou requerimento do MP remeterá à SENAD relação dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontrem a entidade ou órgão cujo poder estejam, para fins de sua destinação nos termos da legislação vigente. Então, o juiz, na hora que ele der a sentença, o que ele vai fazer? O SENAD, aqui, tais bens estão lá na Polícia Militar, tais outros estão na Polícia Civil. Finalizei o processo, se encontra com fulano e ciclano, faça a destinação dos bens conforme a legislação vigente. Então, o juiz ele tem que dar essa satisfação para a SENAD. Ele vai dar essa satisfação para a Secretaria Nacional Antidrogas. E o artigo 63A, ele vem trazendo o seguinte, que para impedir que ocorra, né, fraudes do processo, ele traz que nenhum pedido de restituição, ou seja, o indivíduo chegar lá e falar, oh, devolve meu bem aí, esse bem aí não tem nada a ver com, não é proveito e não foi nem provento do crime, não, devolve ele para mim. Para ele fazer esse pedido de restituição, ele tem que comparecer pessoalmente à sede do juízo. Então, aquele que teve o seu bem apreendido ou submetido a alguma medida assecuratória, ele terá que comparecer pessoalmente, podendo o juiz determinar a prática de atos necessários à conservação de bens e direitos, que é, no caso, destinar aí esses bens para os órgãos e tudo mais. Então, não haverá pedido de restituição de bem sem o seu comparecimento pessoal do acusado. E o juiz ele vai determinar a liberação total ou parcial dos bens, direitos ou objetos de medidas assecuratórias quando comprovada a licitude de sua origem, ou seja, não tem relação nenhuma com o crime. Então, o juiz libera total ou parcialmente. No entanto, ele vai manter a constrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação do dano e ao pagamento das prestações pecuniárias, multas e custas decorrentes da infração penal. Mas se aquele bem tiver algum, se aquele bem poder ser utilizado
para ressarcir o Estado, para reparação do dano, para prestação pecuniária, pagamento de multa, se aquele bem que se encontra sob alguma medida assecuratória, ele puder ser utilizado de alguma forma no processo, mesmo que a aquisição do bem tenha sido lícita, mas comprovada a participação do indivíduo no crime, ele poderá ser liberado parcialmente até o limite da garantia dessas despesas aqui. Vai competir a SENAD do Ministério da Justiça e Segurança Pública proceder à destinação dos bens apreendidos e não leiloados em caráter cautelar, cujo perdimento seja decretado em favor da União por meio das seguintes modalidades. Então, aqui, o que vai acontecer? Depois que os bens foram apreendidos, depois que os bens foram perdidos em favor da União, quem vai fazer a destinação final mesmo, destes bens é a SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas, que é instituída no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa secretaria, ela vai fazer essa destinação dos bens seguindo alguns ritos. Presta bem atenção, ritos estes respeitando a lei de licitação. Então, ela vai fazer a alienação dos bens, ou seja, vai vender. Como que vai vender? Mediante licitação, mediante doação com encargos, mediante venda direta, observando o disposto aí da lei de licitação. Então, para fazer a destinação final destes bens, pela modalidade de alienação, ou seja, venda, a SENAD poderá utilizar a licitação, a doação ou a venda direta. Ela também poderá fazer a destinação final destes bens mediante incorporação ao patrimônio da administração pública, mediante destruição, ele pode desfazer, ou ele pode inutilizá-los, tudo avaliando o caso concreto em si. A avaliação dos bens, se eles são servíveis ou inservíveis, tudo isso aí vai ser verificado pela SENAD. Então, perguntinha de prova. Quais são as formas de destinação final dos bens após o perdimento da União que estará decretada em nome da SENAD, instituída no âmbito do Ministério da Justiça e Segurança Pública? Alienação, que poderá acontecer por licitação, doação ou venda direta, incorporação ao patrimônio público, destruição ou inutilização. Lembrando que quando ocorrer a modalidade leilão, não pode ocorrer a venda por preço inferior a 50% do valor da avaliação. Ou seja, é feita uma avaliação, se vale 1.000, não pode ser vendido a menos de 500. Os imóveis também vão seguir a mesma regra quando eles forem a leilão. E aí, vamos tratar do artigo 63F. O artigo 63F, ele vem trazendo a possibilidade da decretação de perda de bens antes da condenação transitada em julgado. Então, na hipótese em que a infração penal cometida for cominada pena máxima superior a 6 anos, a pena máxima for superior a 6 anos de reclusão, poderá o juiz decretar a perda de bens como produto ou proveito do crime. E essa perda de bens, ela vai se basear na existência de elementos probatórios que indiquem a conduta criminosa habitual, reiterada ou profissional do condenado, ou a sua vinculação à organização criminosa. Então, não é qualquer tipo de crime de reclusão que tem a pena máxima superior a 6 anos que vai ter a perda. Ela será decretada com fulcro em que, nas condições, existência de elementos probatórios que indiquem uma conduta criminosa pré-existente, habitual, profissional, ou que ele esteja vinculado à organização criminosa. Então, toma cuidado. Existe alguma forma do indivíduo perder os seus bens pela lei de drogas antes do trânsito em julgado? Sim, quando a pena máxima combinada for maior de 6 anos de reclusão
e o indivíduo, durante a investigação, tem elementos que condizem que ele pratica a conduta criminosa habitual pré-existente de forma profissional ou que ele está vinculado a uma organização criminosa. E aí, finalizamos a lei de drogas com as duas seguintes últimas passagens, que quando se tratar de ilícito transnacional é de competência da Justiça Federal e que o juiz vai determinar a destruição das amostras quando finalizar o processo criminal, encerrando a quarta forma de destruição de drogas, relembrando elas imediatamente pelo delegado de polícia, utilizada queimada, sem licença ambiental, tomando apenas as medidas necessárias para não se tornar um incêndio. Com prisão em flagrante, no prazo de 15 dias pelo delegado de polícia, na presença do Ministério Público e autoridade sanitária, sendo feito vistoria antes e depois para verificar a destruição total das drogas, guardando-se a amostra para o laudo final, para o laudo definitivo. Terceira modalidade de destruição das drogas, sem prisão em flagrante. Sem prisão em flagrante no prazo de 30 dias pelo delegado de polícia, sendo utilizado obrigatoriamente a incineração. E a quarta forma de destruição da droga, o quarto momento, de destruição da droga, encerrado o processo, o juiz vai o quê? Mandar que a polícia judiciária, a autoridade de polícia judicial, destrua as amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos. Fechamos a lei de droga. O que cai na prova de vocês é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Chama aí, lá na introdução lá do canal, o professor Jacob, tenho a forma de contato e qualquer dúvida, estou à disposição. Agradeço a todos aí. Muito obrigado. Adeus.